uma larga experiência como repórter, redator, colunista, homem que atuou profissionalmente no jornal, na TV, o jornalista Anselmo Oliveira discute neste vídeo a sua experiência de homem de imprensa e também conceitua as teorias que informam o jornalismo contemporâneo. Discute o sentido das perguntas básicas que todo jornalista deve fazer e vai além. Discute os dilemas que as novas tecnologias da informação e da comunicação estão colocando para os jornalistas e os seus impactos no futuro desta profissão. Vamos acompanhar o depoimento de Anselmo Oliveira. Fazendo um capítulo à parte da história do jornalismo em Sergipe, eu gostaria de ressaltar a figura de Luiz Antônio Barreto. Um intelectual, como quase todos os jornalistas da sua época, que tinha uma boa informação, porque eram leitores admiráveis, gostavam de ter contato com tudo que era informação, e também tinha uma capacidade de sintetizar nos textos e de trabalhar a informação como ninguém. Luiz Antônio, que também eu conheci na Gazeta de Sergipe e acompanhei todos os seus textos, toda a sua trajetória, não só como jornalista, mas como intelectual, deixou uma herança para o jornalismo sergipano e talvez brasileiro, que é a necessidade de conhecer as fontes. O Luiz Antônio escrevia sobre qualquer coisa, mas conscientemente sabedor das fontes, e é que aquelas informações não eram informações ao vento. Ele sempre tinha lido, tinha pesquisado e tinha analisado as informações. Que é o papel do jornalista também. O jornalista, ele tem que ter esse cuidado em trabalhar todas as informações, saber dosar na hora que vai comunicar com as pessoas, porque as pessoas que estão do outro lado da informação nem sempre vão ter a mesma capacidade analítica daquele que está produzindo o conteúdo jornalístico. Luiz Antônio merece, portanto, um espaço diferenciado na sua trajetória como jornalista, que inspirou muitos e muitos jovens que hoje já são senhores jornalistas em Sergipe e até fora daqui. Olha, jornalismo para mim talvez seja a missão mais nobre entre aquelas que tratam da comunicação. Porque o jornalista tem uma responsabilidade de, ao conhecer um fato, não somente de transmitir para os seus leitores, seus ouvintes, no caso da televisão, os seus telespectadores, mas muitas vezes o que qualifica o jornalismo é a capacidade crítica e analítica de oferecer uma informação completa. É aquela velha história do lead. O que, quando, como e por quê. O bom jornalismo, que antes se aprendia na redação, como eu aprendi, não existia faculdade de jornalismo em Sergipe, mas isso fazia parte do manual de redação de qualquer jornal, acho que desde o tempo colonial. Saber exatamente responder a essas perguntas que compõem o famoso lead, porque é o que dá, digamos assim, veracidade e concretude à notícia. Obviamente que nós estamos falando do jornalismo mais factual, de transmissão de fatos, das informações do dia a dia. Mas uma coisa que mais me impressiona no jornalismo é que ele não é só isso. O jornalismo também muitas das vezes,
a única fonte que o leitor, que o ouvinte, eu falo isso porque o rádio continua sendo importante, por exemplo, a televisão também, os seus telespectadores, tem para compreender a realidade que o cerca. Então, desde uma simples questão política local a uma grave crise internacional, essa capacidade do jornalista trabalhar analiticamente e entregar uma informação mais correta possível, isso é fundamental para que uma sociedade possa tomar decisões também. Eu acho que representou um salto de expectativa na minha vida. Como eu comecei no jornalismo, antes mesmo de pensar em fazer direito, quer dizer, eu estava ainda pensando o que é que eu ia fazer da minha vida universitária, eu acho que o jornalismo foi um divisor de águas, porque à medida que eu estava procurando conviver com outros jornalistas mais antigos e muito profissionais nas redações, eu estava descobrindo um mundo que era maior do que a nossa cidade, maior do que o nosso estado e maior do que o nosso país. Essas informações todas que o jornalista tem que aprender a trabalhar e a viver com elas, a conviver com todas essas informações, já faz o jornalista uma pessoa diferente, porque ele tem uma qualidade de informação que pode modificar a própria vida dele, como modificou a minha. Talvez, quando eu escolhi o direito, eu escolhi porque era uma forma de ver o mundo diferentemente daquele mundo inicialmente pensado de ser apenas um engenheiro eletricista. Era muito limitado. O direito me propiciava, como jornalista, o jornalismo já tinha aberto para mim, uma janela muito maior do que a janela da carreira técnica, por exemplo. Eu adoro, tanto é que até hoje eu exercito, de certa forma. Eu acho que quando se pratica o jornalismo, nunca se deixa mais de ser jornalista. A gente pode fazer menos, a gente pode não estar numa redação diretamente, pode não estar como diretor de um veículo, a gente pode não estar numa assessoria de comunicação, mas o jornalismo ele tem uma coisa que é fundamental, que incorpora no profissional do jornalismo, que é a alma do jornalista. A alma do jornalista, me parece que essa não sai nunca, porque ela passa a incorporar a nossa personalidade. Todos os grandes intelectuais brasileiros, e talvez no mundo inteiro, passaram pelo jornalismo. É uma coisa que é muito interessante. E quase todos eles passaram no jornalismo numa determinada fase. Mas se a gente observar a produção intelectual desses jornalistas, seja no campo da literatura, seja no campo da ciência política, social, jurídica, a gente vai perceber que na forma de escrever está o jornalista. A alma do jornalista permanece. Deixa a redação, mas não deixa a pessoa. Eu comecei, na verdade, como repórter, foca, que é basicamente onde quase todo mundo começa. Depois, eu passei a fazer uma coisa que me surpreendeu, eu não sabia que tinha essa capacidade, que era ser um articulista. Eu não era editorialista, porque o editorialista representava o pensamento do veículo. Mas eu tinha nos veículos em que escrevi, nos jornais, principalmente, e até na televisão, muitas vezes a capacidade de articular, de escrever e de dar opinião. Que isso é muito importante para uma atividade jornalística, digamos assim, qualificada. Mas eu tive uma experiência que é fundamental também, que é a experiência dentro da empresa, dentro de uma instituição. Você comunicar e fazer uma ponte entre uma instituição, como eu fiz quando era o assessor de comunicação do SENAC, do SESC e da Federação do Comércio do Estado de Sergipe, com a comunidade. Não só com a comunidade em geral, mas com o seu público interno e seu público mais direto, que era o comerciário,
no caso do SESC e do SENAC, né? O SENAC mais a comunidade geral, porque era formação de pessoal, capacitação de mão de obra para o comércio e serviços, mas também eu tinha que me comunicar com o empresariado do comércio e serviços, à medida que eu fazia essa ponte entre a instituição, que era a Federação do Comércio, que era formada por vários sindicatos, classistas, patronais, e tinha que me comunicar com eles. E também comunicar todo o processo decisório, todas as ideias que circulavam em torno da economia, em torno daquele setor produtivo, com a própria sociedade. Então, é um outro campo que é fantástico, é o jornalismo institucional, que muita gente pensa que é mais uma coisa até pejorativamente pelega, tal, mas não é. É algo tão técnico quanto você escrever, por exemplo, uma coluna dedicada à economia, por exemplo, ou dedicada à política, ou dedicada à cultura, ou dedicada à sociedade, que também era um jornalismo que muitas vezes não era bem visto, porque achava que era qualquer um podia fazer, e a gente sabe que não é assim. O colunismo social também tem uma característica muito específica de comunicar dentro de uma sociedade que é complexa, né? Então eu tive essa oportunidade. E depois eu passei como editorialista. Minha experiência como editorialista foi bem incomum, porque eu passei a fazer editorial na televisão. E na televisão para um público que não estava acostumado a ver televisão com esse olhar. A televisão sempre foi o entretenimento, sempre foi a novela, o show, no máximo aquele jornalismo onde circulavam as informações noticiosas. Quando eu fui para o TV Mulher, que eu fui redator do TV Mulher, eu tinha que escrever para um público, primeiro que não era acostumado a assistir televisão pela manhã, e depois um público que não estava acostumado a não ver outra coisa a não ser basicamente novela. E eu tinha que fazer um programa de informações, de entretenimento, de cultura e ter que escrever um editorial para a mulher. Esse foi o maior desafio da minha carreira de jornalista, porque você escrever de segunda a sexta-feira, todo dia, um editorial voltado para a mulher, uma mulher no Nordeste, uma mulher numa cidade, numa capital pequena como Aracaju à época, 1981, e você fazer com que essa mulher se interessasse em ouvir um editorial lido na televisão é algo desafiador. Olha, esse é um tema que é dos mais fascinantes. Isso me parece retornar ao ponto, quando eu comecei a me interessar pela teoria da comunicação, aquela ideia de McLuhan, que a comunicação tornaria o planeta uma aldeia. Então nós não teríamos a cidade A, B, C, teríamos uma aldeia. A comunicação permitiria isso. E olhe que naquela época, talvez McLuhan não tinha ideia dos fenômenos das redes sociais. Eu acho que era uma intuição, na verdade, porque a onda do rádio foi uma grande transformação na comunicação, né? Nós tivemos duas grandes revoluções. A primeira com Gutenberg, quando se pode deixar registrado, impresso, as ideias, com um livro, com a imprensa escrita. E o segundo movimento, a segunda grande revolução, a segunda grande onda, é o rádio, que vai permitir que as pessoas possam ter noção, né, estando distante e apenas com um aparelho podia acompanhar, quer dizer, acompanhar a vida e a vida de outros lugares. Então, quando o rádio passa a ser um pouco mais popular e alguém no Brasil acompanha o que está acontecendo na Europa, nas grandes guerras, né? Quando começa a ver o que está acontecendo mais recentemente na Guerra do Vietnã, então é um fenômeno que altera a vida de todo mundo e o mundo vai ficando muito pequeno com isso. A televisão, ela traz a imagem, mas ela também se limita muito ao problema
na sua primeira fase, por exemplo, do acesso à televisão. Eu me lembro que o menino não tinha televisão em minha casa. Claro que já existia televisão, mas não tinha televisão em Sergipe. A gente pegava muito mal, através de uma repetidora de Recife, que tinha uma imagem que não era imagem, você tinha um barulho na televisão, uns chuviscos, e ficava todo mundo admirado com aquela coisa. Quer dizer, mas ainda tinha uma coisa que impactava, que era o preço do televisor. E aí vem essa nova onda, que é a nova onda, que são das redes sociais e da tecnologia da internet. Eu acho que a internet é o grande salto da terceira onda, ou da quarta onda, porque a terceira seria a televisão, a quarta onda seria a internet, porque a internet é que é a responsável por toda essa transformação das mídias. A internet é que faz a ponte, e a gente vê que os próprios veículos estão migrando. A gente vê que os grandes jornais do mundo estão na internet, porque eles já perceberam que se não for a internet, eles morrem de vez. Então, você pega o New York Times, o de Londres, famoso, esqueci agora o nome dele, essa semana eu estava até vendo, o Globo no Brasil, o Estado de São Paulo, a Folha, todo mundo foi para dentro da telinha do celular e do computador. É a internet que está permitindo isso. E olha que é fantástico, porque ele não se limita mais a apresentar aquela imagem estática do jornalismo impresso. Ele agora consegue fazer o que nós chamamos de podcasts. Ou seja, o próprio jornal agora oferece duas opções. Você pode ler a matéria ou você pode ouvir, ou você pode ver uma imagem do próprio jornal. A televisão, o rádio também, o rádio sofreu uma alteração muito grande. O rádio deixou de ser aquilo, um investimento que era elevado para poder transmitir por ondas médias, ondas curtas, etc, etc, para se transformar hoje qualquer entidade pode criar uma rádio da internet e com acesso muito maior do que a rádio de ondas largas ou ondas não sei o quê, porque agora com a internet ele é ouvido, né, em qualquer lugar do mundo, sem precisar dessas ondas todas. A onda é a onda da internet. E isso é importante porque o rádio passa a ser também agora visto como imagem. Se antigamente eu imaginava Jurandir Santos lendo uma crônica na Rádio Cultura, quer dizer, quem não conhecia Jurandir Santos ficava imaginando aquela voz, quem era, quem não era, não é? Ou quando se ouvia a voz do Brasil, aqueles locutores mais tradicionais, ou a Rádio Globo, ou a Marique Veiga, etc. Você imaginava quem era aquela voz, o dono da voz. Hoje você vê o dono da voz. E hoje você vê o local onde o dono da voz está trabalhando. Tanto é que toda uma mudança cênica passou a acontecer nos estúdios das emissoras de rádio. Então você assiste um programa jornalístico no rádio, na internet, como se estivesse ouvindo um programa na televisão. Quer dizer, a televisão é que parece que ficou meio assim, meio órfão, porque era o campo, era o espaço, era o local dominado pela mídia da televisão. E a televisão agora tende a se reinventar. Tanto é que agora, o que está acontecendo com a televisão no mundo inteiro, inclusive no Brasil? A possibilidade de você, pelo celular, poder assistir ao vivo, poder retornar uma hora antes para ver o que você não viu, poder gravar para você ver depois, permite que você interaja. Agora você tem uma televisão que não somente transmite, mas agora ela quer que você participe. E a grande demonstração disso são os vários programas com a participação do telespectador. O telespectador decidindo a pauta do jornalismo, telespectador decidindo nesses programas tipo o Big Brother e outros, quem vai vencer, quem não vai vencer.
o telespectador mudando até final de telenovela. Quer dizer, nós estamos então vivendo agora uma outra relação da televisão com o público, graças a essa mídia que permite, em tempo real, um certo diálogo entre quem produz conteúdo na televisão e quem recebe o conteúdo da televisão. Isso é uma grande... Aonde nós vamos parar com isso, eu não tenho nem ideia. Porque, na verdade, está me parecendo que vai ter uma amálgama, todos os meios vão se juntar, e você não vai conseguir nem separar mais. E diante de um fenômeno que você já citou muito bem, que é essa possibilidade de qualquer pessoa no mundo poder passar informação. O que é também fantástico, mas preocupante, porque nós temos um grande problema no mundo atualmente, que são as informações que não correspondem à verdade, as famosas fake news. Seja essa transmissão dessa notícia inverídica, não verdadeira, consciente, com um objetivo determinado, né, de disseminação de ódio, ou de preconceito, ou para vender ideias equivocadas, mas também, às vezes, até por um ativismo inconsciente. Alguém recebe uma informação, não checa a fonte e vai passando adiante como se fosse verdade, e aí realiza, no mundo virtual, um fenômeno que pode ser extremamente perigoso do ponto de vista da saúde, da segurança pública, da democracia, não é? A gente viu agora com a pandemia, por exemplo, o quanto mal se fez a muita gente no mundo inteiro a ideia falsa de medicamentos, de uma postura anti-vacina, por exemplo, que levou a um número absurdo de mortes que poderiam ser evitadas. Olha, eu acho que a gente corre um sério risco mesmo. Não da função. Eu acho que o jornalismo não vai acabar. O jornalista não vai acabar. O que vai acontecer é que vai ter que ter uma nova roupagem nessa atividade profissional. Senão não faz a diferença entre o jornalista e o cidadão comum que tem um celular na mão e pode fazer televisão, rádio, e pode fazer jornal, e pode fazer o que quiser. Então, esse é o desafio para os estudiosos de comunicação. Que perfil de jornalista nós precisamos ter num momento como esse, numa situação como essa? O jornalista não pode ser mais alguém como era formado há 50 anos atrás, numa redação de jornal, quando só tinha uma máquina de escrever e, no máximo, uma notícia das redes estrangeiras ou das redes nacionais através do telex, né? Como eu peguei, eu alcancei, você deve ter alcançado também. A Reuters, por exemplo, fornecia as notícias do mundo através de telex. Então via o telex e tal, e antigamente era de telégrafo, não era nem o telex, era o telégrafo, porque não tinha rádio escuta, etc e tal. Então era bem diferente. Hoje, o jornalista ele tem que ser alguém extremamente criterioso, alguém extremamente preparado, alguém profissionalmente preparado para checar informações, checar fontes e, inclusive, saber dizer isso no seu texto, na sua fala, etc e tal. Vai ser aquela diferença entre um rábula e um advogado. O rábula, às vezes, defende o direito, mas ele não sabe, às vezes, onde está direitamente, exatamente onde está o direito na lei ou na jurisprudência, etc. Tal. Ele tem ideia. O advogado ele tem o dever, a obrigação de buscar e mostrar, não, está no artigo tal, na lei tal, a jurisprudência do tribunal tal, o doutrinador fulano de tal. O jornalista passa a ser alguém que o lead vai ter que ser acrescido de outra coisa. Se não é mais o que foi, o que, quando, como, aonde, mas agora vai dizer como se chegou à informação. Talvez seja essa capacitação que está faltando para fazer a diferença entre o leigo que traz informação
que é, na verdade, não é uma informação, é uma atividade comunicacional que é típica do ser humano. O ser humano comunica de alguma forma. Desde o tempo das cavernas, o homem tenta se comunicar, desenhando a sua labuta nas cavernas, etc. e tal, nas pinturas rupestres. Mas aqui nós temos um fenômeno que vai impactar, com certeza, a formação do jornalista. O jornalista não vai desaparecer, ele vai ter que ser muito mais capacitado. Não vai ter lugar para aventureiro, nem para aquele que não tenha ética, porque vai ser o campo hoje principal do jornalismo vai ser a ética.